Abelhas de Belmacatinga, retrospectiva da semana número 118. Sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal. Não sou especialista em abelha, tenho dito isso, mas sou criador de abelhas, de algumas espécies de abelhas nativas. Deriva genética. Eu expliquei nesse vídeo alguns pontos, alguns fatores são estudados na deriva genética. Aí alguém até me perguntou se pode ser a deriva genética na criação em cativeiro. Pode sim, deriva genética pode. Vai cuidado com o efeito lá que eu falei, efeito gargalo, porque se acontecer você perde suas abelhas, pode perder. O efeito fundador não. O efeito fundador é de respeito a um grupo de organismos que fica isolado. Isso aconteceu certamente mais no passado bem distante, milhões de anos, bilhões de anos. Aí fez isso. Segundo vídeo, intercastas de abelhas. Quando eu falei desse vídeo, eu não queria dizer que intercasta entendesse como que a abelha deixa de fazer ou não. Porque foi o questionamento a respeito se a intercasta era uma transição de uma abelha operária para uma abelha rainha. Não, não é esse processo. A abelha operária, qualquer fêmea de abelha pode botar ovos. Só que esses ovos são os ovos, aqueles não viáveis. Não sei se procede, pesquisei, já perguntei, não sei se uma operária pode ser copulada por um zangão, nesse caso passar a botar ovos férteis, mas eu acho isso pouco provável. Não desconheço. Jornal do ABC, número 127, eu falei sobre a questão dos carboidratos. Não entrei tão detalhadamente, mas o alimento calórico das abelhas é carboidrato, que é o que consome as adultas, exceto a rainha. A rainha ela se alimenta de ovos tróficos, no caso das abelhas neotropicais, porque no caso das abelhas gênero Apis, está chamada castração química, que na verdade são hidrocarbonetos foliculares, ou seja, é o famoso ferormônio, mas é o hidrocarboneto, tem que saber a química, não sabe, paciência, eu sei. Eu queria aqui me autodeclarar que sou entendido, conheço química, porque gosto também que tem formação em química. Mas qualquer pessoa que está na área ligada, seja mexe com biologia, tem por obrigação saber química, conhecer, dominar mesmo. Não é só de raspão não. Mas eu falava sobre os hidrocarbonetos. Se você estiver alimentando sua abelha com garapa de açúcar, ou seja, açúcar sacarose, não é a mesma coisa porque a qualidade é bem inferior, porque foi industrializado, mas está alimentando com o mesmo oligosacarídeo, o mesmo disacarídeo que as abelhas pegam nas flores, os néctares, os meis. Perguntas e respostas do ABC, número 112. E eu falei sobre vários pontos, mas um ponto que eu abordei, que eu passei quanto à questão lá dos carboidratos, que tem 3 famosos, tem mais. 3 famosos não, 3 disacarídeos famosos, que é a sacarose, pode ser encontrada em várias coisas, principalmente na beterraba e na cana, bem como a maltose, que é usada na produção de cerveja, e a famosíssima do leite, que é a lactose. Outro vídeo foi os erros de PNN. Erros mesmo. Ele falou tantos erros do que, ele cometeu erros, não foi erros pequenos não. É erros bem representativos. Então fiz esse vídeo longo. No fechamento da semana eu falei sobre, chama stand-up, que é um quadro. Eu falei principalmente de coisas que a gente vê muitas coisas assim meio bizarras, os zap da vida, são bizarras mesmo. Teve a questão lá, polêmica lá da pessoa, ainda bem que a pessoa lá foi uma coisa interessante a dizer. Foi realista. Falou, mostrou a realidade, uma realidade. E aí não adianta também a gente
tentar lacrar com aquela questão. Quem me conhece sabe. E como eu falei, a emenda ficou pior do que o soneto. Mas eu falei da questão do índio lá. Eu digo, mas você está fazendo isso, está errado. Eu queria chamar a atenção que eu, nesse último vídeo, eu também mostrei algumas caixas. Vou fazer aqui um comentário, porque está errado o que tem falado. Que não é Instituto de Pesquisa Agropecuária, coisíssimo nenhum. É Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E a Amazônia, entende que é um bioma. Está dentro do estado do Amazônia, por acaso. A caixa nos chama ímpar. É um termo popular, popularizou, como você pode chamar qualquer coisa. Dizer que isso aqui é uma casa. Dizer que isso aqui é um castelo. É por aí. É um gosto popular. A caixa não foi desenvolvida lá. A caixa é de camadas de alças. Já mostrei nesse livrinho. Foi desenvolvida por Portugal Araújo na década de 1940, quando ele estava em Angola. Com base na caixa Langstroth, ele não está aqui mais para responder, mas é com base. Porque a caixa é chamada de alças, assim que os pesquisadores chamam, os pesquisadores mais conceituados. Com isso. Caixa articulada, caixa de anéis, é assim que é tratado, que ela foi criada como caixa de camada. Não foi lá. O que aconteceu é que o Portugal Araújo teve com o que é. Já falei isso, tem documento, a gente fala com base no que é real. Só ficar tirando, chutando para tudo que é lado, essa vibe a gente descarta. Então, o Portugal Araújo e Queres passaram no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Escreva, por favor, correto, porque é sigla respeitosa, tem que respeitar, não sabe, analfabeto, aí é complicado. E lá, de 1975 a 1979, eles eram orientadores de mestrando e doutorando, ou seja, pós-graduação a nível de estrito sensu, que tem lato sensus, tá bom? Palavra do latim. Nem aqui que eu não vou aqui definir para vocês agora. Se precisarem, questione que eu posso definir no futuro. Agora não. Portanto, essa caixa se popularizou porque os experimentos que foi delineado pelo próprio Portugal Araújo e que seus alunos de mestrado e doutorado fizeram os experimentos, essa caixa passou mais a se popularizar naquela época. É a mais usada? É. Tem seus defeitos? Tem. A ponto de não ter nenhum e chamo quem quer que seja para a gente mostrar quais são os defeitos. Não são poucos. Não tem nenhuma perfeita. Até porque ninguém copia a natureza. Tá? A natureza você não copia. Você pode imitar um pouco, mas copiar jamais. Portanto, cria-se essas denominações. Teve um caso engraçado, eu vou citar outro caso. Porque um cidadão, essa caixa ela pode ser até horizontal. Tem um vídeo que eu mostrei isso. A pessoa que comprou umas abelhas comigo, botou lá uma caixa de lado, que era para a abelha arranchar lá como se fosse, não sei como. Pelo Divino Espírito Santo, com todo respeito aqui, por magia. Não foi isso, não era isso. Mas o cara entrou em contato comigo e era um agrônomo, e era lá da região sudeste, que adora às vezes dar umas chacoalhadas nos nordestinos. Aí disse, que caixinha é essa nordestina, modelo nordestino? Eu digo, essa modelo nordestina, ela tá na abscissa, se for para ordenada, só é dar um cutucãozinho, para não falar outras coisas, que ela vira Ayrton Fontana, é a AF. Digo, com certeza, tem as mesmas dimensões. Ele ficou todo sem graça, viu? Tinha falado uma tolice, que era muito limitado. Vocês sabem, aí quem quiser tiver mais interesse, o plano cartesiano, por quê? Eu joguei ele para um primário, um doutor, joguei ele a nível de primário. Porque tem lá o plano cartesiano, foi descrito lá do século XVI, aí, 17, 16, acho, pelo René Descartes. Não sei quando ele escreveu não, quando ele criou não, mas ele não sabia nenhuma coisa primária. Então, só para a gente fechar aqui dizendo isso para vocês, que modelo, estilo, essas coisas. Tem um caso engraçado, uma questão aí que eu fiz que foi muito engraçada. O pessoal riu quando eu mostrei o meu diálogo com um cidadão sobre essa questão de modelo nordestino para uma abelha. Então, a gente fecha por aqui. Só queria contar essas historinhas porque acho que é pertinente, acho que torna interessante para vocês
focar mais nos posicionamentos de vocês.